tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um tema que afeta muitas pessoas, que é a síndrome do impostor. Ao longo desse vídeo, eu vou conversar sobre o que é a síndrome do impostor, de onde veio esse termo, como que a síndrome do impostor ela está relacionada com a crença de desvalor e, o mais importante, eu vou comentar sobre estratégias práticas que você pode começar a usar no seu dia a dia para mudar essa situação. Antes da gente começar, então, essa conversa, e para você realmente entender se esse vídeo é para você, eu gostaria que você respondesse algumas perguntas para mim. A primeira dela, você já se sentiu como uma fraude, mesmo que as evidências provassem o contrário, uma sensação de que você ia ser descoberto como uma fraude a qualquer momento? Quantas vezes você sentiu que o lugar onde você estava não era seu mérito, atribuindo esse lugar como sorte ou dando uma atribuição externa a esse lugar e entendendo que o seu esforço ele não tinha sido suficiente, ou tinha sido mera sorte, mero acaso? Se você respondeu sim para essas perguntas, se você se reconheceu nessas perguntas, então realmente esse vídeo é para você. Fica comigo até o final para poder transformar todo esse processo de insegurança em relação ao seu potencial e ao seu valor em confiança. Eu te garanto que vai valer a pena. Na verdade, apesar do nome, né, síndrome do impostor, ela não é classificada como um transtorno mental formal. Então, se você for procurar no Manual Diagnóstico de Estatística e Transtornos Mentais, que é o DSM, ou no CID, no CID-11, que estamos agora, que é a Classificação Internacional de Doenças, você não vai encontrar lá um código para essa síndrome do impostor. Ela é, na verdade, um fenômeno psicológico que vem sendo amplamente estudado porque ela causa um prejuízo importante na vida das pessoas. Ela causa um sofrimento psicológico importante e leva a estresse, a ansiedade. Ela pode estar associada ao desenvolvimento do burnout e prejudica a qualidade de vida e o bem-estar da pessoa. Então, por isso está sendo muito estudada e precisa ser conversada, precisa levar uma conscientização para que haja uma mudança na rotina, no estilo de vida da pessoa. Então, o que é síndrome do impostor? É quando as pessoas capazes, competentes, elas não reconhecem que o sucesso que elas alcançaram, as conquistas que elas tiveram, são frutos e são méritos próprios. Elas acreditam que a qualquer momento elas vão ser desmascaradas como fraudes e que tudo que elas conquistaram foi fruto de sorte e do acaso, o engano, mas não foi pelo mérito delas, por mais que as evidências provem o contrário. Quais são os fatores, então, que contribuem para a síndrome do impostor? Perfeccionismo. Então, pessoas que sofrem dessa síndrome do impostor, elas são pessoas muito perfeccionistas, então frequentemente elas têm uma expectativa muito alta em relação a elas mesmas e geralmente expectativas irreais. Pessoas que têm uma tendência à comparação social, então quando você se compara demais aos outros, você pode acreditar que eles são mais qualificados e mais capazes de você, dependendo da interpretação e da leitura que você faz em relação à capacidade do outro, em relação a essa comparação. Porque muitas vezes, se comparar ao outro é injusto, depende de inúmeros fatores e que geralmente não é levado em conta. E a crença de desvalor, né? Essa dificuldade de internalizar as suas conquistas, de se sentir competente. A gente vai conversar um pouquinho mais do que acontece nessa crença de desvalor. Que crença é essa? Então, vamos supor que a pessoa recebe um elogio por um trabalho bem feito. E aí a pessoa fala, nossa, mas foi sorte, eu fiz isso, ou não fiz mais do que a minha obrigação. São aquelas pessoas que elas têm dificuldade de reconhecer o elogio, né? Então ela não entende por que ela está sendo valorizada, elogiada por uma coisa que ela fez, que na visão dela não precisou de grandes habilidades para fazer aquilo, ou foi mérito da sorte, ou atribui a alguém que ajudou ela, mas não reconhece essa característica como sendo realmente dela. Então esse termo, síndrome do impostor, ela é recente, ele começou a ser estudado em torno de 1978, onde duas psicólogas, Pauline Clancy e Susana
Ames, elas começaram a estudar, na verdade, esse fenômeno em pessoas que eram altamente competentes, mas que tinham uma incapacidade persistente de internalizar as próprias conquistas. E elas viviam esse medo constante de serem expostas como fraudes, de serem desmascaradas. E mesmo com evidências que comprovavam o sucesso, mesmo com evidências concretas que comprovavam o sucesso, essas pessoas elas acreditavam que o êxito dela não passava de sorte ou de alguma circunstância externa. Inicialmente, elas começaram a observar esse fenômeno em mulheres de alta performance, ali que tinham cargos de alta performance, então elas acreditavam que isso era uma coisa que era relacionado a gênero, mas depois elas perceberam que não, que isso acometia qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer gênero e não era limitado a um grupo específico de pessoas. Quais são as características principais da síndrome do impostor? Essa sensação de fraude, essa sensação de que elas estão enganando as pessoas em relação ao potencial delas, em relação ao que elas podem realizar, né? Que elas estão enganando as pessoas ao seu redor, fazendo com que elas acreditem que elas têm uma competência de que na verdade elas não têm. Uma incapacidade de internalizar o sucesso. Então, aquelas pessoas que elas não conseguem reconhecer o sucesso e o potencial delas. Elas não conseguem reconhecer que os méritos foram feitos pelo próprio esforço e capacidade dela. Geralmente elas atribuem a sorte, a outras pessoas, a outros fatores. São pessoas que estão o tempo todo com esse medo de serem descobertas, porque como elas acreditam que as pessoas têm uma expectativa em relação ao potencial delas que não é verdadeiro, elas estão o tempo todo com esse medo e com esse receio de que elas vão ser desmascaradas. Então, são pessoas que estabelecem padrões aí muito elevados para si mesmos, o que contribui para esse ciclo de dúvida e de ansiedade. Porque se eu crio uma expectativa muito alta em relação a mim, e se eu entendo que se eu não conseguir cumprir essa expectativa em relação a mim, eu sou uma fraude, aquilo vai me gerar uma ansiedade e vai retroalimentando o meu ciclo da síndrome do impostor. Porque se eu crio uma expectativa irreal em relação a mim, eu não vou conseguir cumprir. Isso não significa que eu sou uma farsa, que eu sou uma fraude, que eu não tenho habilidade, que eu não tenho capacidade. Isso significa que eu estou fazendo uma interpretação errada para continuar alimentando a crença de que eu não tenho valor suficiente. Então, contextualizando um pouquinho essa crença, né, lembrando que a psicologia é uma ciência, né, ela não é um bate-papo informal, ela não é um momento de aconselhamento, mas ela é uma ciência baseada em evidência científica e ela é pautada em teorias. Existem diversas teorias psicológicas que vão explicar os fenômenos e, enfim, que vão embasar tratamentos psicológicos, e a abordagem teórica que eu me baseio, que eu sou formada, é a terapia cognitivo-comportamental. Então eu vou explicar um pouquinho da síndrome do impostor baseado na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. A gente acredita dentro da terapia cognitivo-comportamental que a nossa crença, a gente tem crenças centrais que podem estar ativadas e disfuncionais, que são crenças de desamor, desvalor e desamparo. Quando elas estão ativadas, isso vai provocar uma distorção no nosso cognitivo, no nosso pensamento. Então, a gente começa a ter pensamentos automáticos disfuncionais para alimentar essa nossa crença central, e o nosso comportamento também está disfuncional, baseado no nosso pensamento para alimentar a nossa crença disfuncional, que são as nossas crenças centrais, é o nosso inconsciente, uma ponte ali do nosso cérebro que a gente não tem acesso, só que tem uma influência total na nossa vida, porque são as nossas verdades absolutas. Por mais que elas não tenham lógica nenhuma, a gente acredita piamente nelas. Então, a síndrome do impostor, ela tá muito conectada com essa crença de desvalor, ela tá no centro aí dessa crença de desvalor, onde a pessoa, ela tem uma crença distorcida em relação a ela mesma, que ela acredita que ela não é capaz, que ela não é merecedora das conquistas dela, que ela não é tão inteligente, mesmo que ela tenha evidências objetivas que mostrem o contrário, ela continua tendo dificuldade de acreditar no próprio potencial dela. E essa crença, geralmente ela é desenvolvida por situações que foram vividas na infância,
se a pessoa recebeu críticas constantes, se era uma pessoa que tinha comparações o tempo todo. Então, às vezes acontece sem querer, né? De professores comparar, dos pais compararem um filho com o outro, um aluno com o outro, ou expectativas muito excessivas, muito grandes em relação ali ao filho, ao aluno. Eu já ouvi uma vez, né, uma mãe falando para um filho, devia ter uns 7 anos, olha, boa prova, tal. Eu tava até sendo carinhosa com o menino, mas ela virou para ele, olhou para a carinha dele e falou: eu não aceito nada menos do que 10. Então, olha a expectativa que ela tá gerando nele. Quer dizer, se eu não tirar 10, eu não vou alcançar a expectativa que minha mãe tá depositando em mim. Eu não vou ser tão inteligente quanto a minha mãe acredita que eu sou. Talvez eu seja uma fraude. Então tem que tomar cuidado. Às vezes os pais, os professores, eles acham que eles estão motivando a criança, que eles estão incentivando o filho e na verdade eles estão ali criando uma expectativa excessiva que pode causar disfuncionalidades e pode causar ansiedade, transtornos, enfim, na vida adulta. Então tem que ter um cuidado ali com as expectativas que deposita. E como que funciona esse processo, né? Quando a sua crença de desvalor está ativado? Como eu disse, a crença central, ela vai impactar o modo como você interpreta os fatos. Então, seus pensamentos automáticos, que são aqueles pensamentos que a gente tem o tempo todo, que a gente não precisa parar para pensar em alguma coisa, eles simplesmente surgem na nossa cabeça, eles vão estar captando tudo que faça com que a minha verdade absoluta, lá, a minha crença central, ela seja confirmada. A pessoa o tempo todo ela fica procurando evidências que mostrem que ela não é boa o suficiente, então ela fica supervalorizando erros, ela fica supervalorizando e sempre a gente vai cometer algum tipo de falha, porque isso torna a gente humano, a gente não é perfeito, né? Isso é uma característica do ser humano. A gente tem as nossas vulnerabilidades, a gente tem as nossas fragilidades, a gente comete erros o tempo todo e o mais importante disso é a gente abraçar esses erros e conseguir viver verdadeiramente quem a gente é e não tentar ser um modelo de perfeição que a gente nunca vai conseguir atingir. Só que são essas pessoas que ficam o tempo todo achando que não são bons o suficiente, que não são tão inteligentes o suficiente, que todas as pessoas são mais inteligentes do que ela, que tudo que ela conseguiu até um momento foi sorte, que não tem o mérito dela. Então esses pensamentos, eles vão se repetindo o tempo todo na cabeça da pessoa. Qualquer situação faz com que ela conecte a esses pensamentos, né? Então ela vai filtrando, na verdade, o que ela vai absorver. Então vira ali uma seletividade do que você vai prestar atenção, do que você vai absorver. Em vez de eu absorver todas as coisas boas e as coisas não boas que eu posso aprender, eu começo a absorver eu começo a trazer para mim, a prestar mais atenção só naquilo que realmente mostra a minha fragilidade para continuar confirmando essa crença negativa em relação ao meu potencial. E isso acontece muito, né? Eu vejo isso diariamente. Das pessoas não conseguirem reconhecer as conquistas dela, desmerecer. Outro dia eu estava atendendo uma paciente e ela teve uma performance muito boa numa avaliação dela. Quando ela foi parabenizada e tal, ela falou: eu não entendi porque as pessoas estavam... Primeiro que, né, não fiz nada demais, eu tinha de ter um bom desempenho. E segundo, que a prova estava super fácil, então eu não entendi porque as pessoas estavam me parabenizando. Então, quer dizer, ela não consegue reconhecer, porque se as pessoas estavam parabenizando ela, é porque talvez a prova podia estar fácil para ela, porque estudou, porque se preparou, por várias questões, mas ela não conseguiu prestar atenção que aquele mérito era realmente dela. A síndrome do impostor, ela é mais conectada a essas questões acadêmicas e profissionais, mas ela pode afetar qualquer aspecto da vida, tanto o ambiente profissional, como a vida pessoal e a saúde mental. Por exemplo, existem pessoas que elas podem evitar um relacionamento amoroso porque elas acreditam que eventualmente esse parceiro, essa parceira vai perceber
que ela tem um monte de falha, que ela é uma pessoa, que ela não é uma pessoa bacana de estar do lado e que vão abandoná-la. E isso começa a criar, e a síndrome do impostor, ela é totalmente conectada com um processo de autossabotagem. Então você vai se autossabotando para que essas verdades aí que você acha que são verdades e que na verdade não tem de verdade nada, que elas vão se fortalecendo internamente para você, você começa a se fechar para relacionamentos, você não presta atenção, você não vê as pessoas olhando para você, você acha que ninguém gosta de você, que você não merece estar com ninguém porque você tá cheio de falhas. Eu percebi que as pessoas estavam olhando para mim e não acontecia isso há anos. Não acontecia isso, sim. Provavelmente acontecia. O problema é que você não estava enxergando o que estava acontecendo perto de você, mas isso não estava deixando de acontecer. Aonde a sua atenção está indo? O que está acontecendo com a sua atenção? O que você quer prestar atenção e o que você quer trazer e apropriar para você? Você quer continuar reforçando as suas crenças disfuncionais? Que você não é merecedor de tudo que você tem, de onde você está, ou das suas conquistas? Ou você quer fazer o contrário? Ou você quer começar a prestar atenção em quão valioso você é, no seu potencial? E em relação às suas falhas, você vai abraçá-las com compaixão para que você consiga aprender com o que é possível aprender e entender que as falhas fazem parte do crescimento, do aprendizado, do amadurecimento.